Alexandre? Alô, Alô? alô? Alô, alô? Alexandre, me ouve? Tá me ouvindo? Alexandre? Tá cortando o sinal. Tô te ouvindo. Tá me... Peraí, vamos fazer de... Peraí, deixa eu tirar então, peraí. Vê Alô? agora. Fala alguma coisa? Ouvindo tô. A imagem que ainda Vê se tá me tá, ouvindo. tá um pouco ruim. Teste. Eu tô te vendo e ouvindo. Tá lindo. Será que eu tiro do... Vou te reconectar, Alexandre. Peraí, vou te tirar aqui. Alexandre? Eu tô usando... Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Agora sim, tô te ouvindo bem. A imagem melhorou também um Eu pouquinho. ti- eu tirei o Wi-Fi, vou no 4G aqui, eu acho que vai funcionar melhor. É, não, melhorou 100%. Maravilha. Tamo junto, meu amigo. E aí, você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Trabalhando no escritório, mas com o pessoal dividindo em casa, né? Uma parte tá de home, outra parte tá de férias, e aí a gente vai trabalhando, não podemos parar, né? O comércio não pode parar, né? Não, sem dúvidas, a gente não para. Eu acho que a gente já está trabalhando mais, né? E modéstia à parte, acho que nós estamos ganhando menos e trabalhando muito mais, né? Para dar conta, para ajudar todo mundo e fazendo a coisa acontecer, né, Alexandre? Acho que está todo mundo na mesma Não, pegada, né? isso é verdade, porque infelizmente com a pandemia, muitas empresas pararam, né? Algumas 100% que nós atendemos, outras 30, 40, 50, 60%, e está voltando, graças a Deus, né? Está voltando parte agora, então está retomando, então, mas em contrapartida o serviço do modo geral, do atendimento, checar os documentos, verificar todas as informações, aumentou um pouquinho sim. Com O certeza. controle, vamos falar assim, como um Sim, todo, né? sim, sim. Bom, deixa eu começar formalmente aqui, Alexandre, te agradecendo aí pelo seu tempo. Você vai dedicar aí os seus próximos 40 minutos aí nessa live. Essa live ela vai ficar também depois exposta aqui no meu IGTV, no Instagram, e ela vai para o meu YouTube depois. Vou compartilhar o link contigo, enfim. Então ela vai rodar aí um pouquinho Sim, sim. depois que a gente terminar também aqui no Instagram. Tem muita gente que não tem, né? Então a gente também põe no YouTube depois para compartilhar o link. Ah, então tá bom. Autoriza o uso da sua imagem? Com certeza. Alexandre, Sem problema também nenhum. regrinhas também da live, né? Se cair do meu lado, eu reabro uma nova e você se conecta. Se cair do teu lado, eu espero um pouquinho com a live aberta aqui e a hora que você reconectar, eu vou só entrar de novo na sala, beleza? Bom, vamos Combinado. lá. Primeiro, começando pelo começo, né, para ser redundante, estava dando uma olhadinha aqui no seu LinkedIn, você é formado em administração de empresas, é isso mesmo? E há 18 anos, já maior de idade, já é dono aí da sócio proprietário da BR Trade? Confere os dados? Confere. Antes de mais nada, queria dar uma boa noite a todos, né? Agradecer pela presença, você especialmente, né? Que além de a gente trabalhar junto, ser parceiro das feiras, dos eventos, é como se fosse um irmão, né? Então, amizade, respeito e tamo junto, né? Na verdade, eu comecei como office boy aos 17 anos numa comissária de despacho, né? Graças ao meu pai, né? Depois eu trabalhei por 16 para 17 anos em duas empresas, né? Até nós abrimos a BR Trade, no caso eu e o Marcelo, que é o meu sócio, né? E o ano passado nós completamos, por coincidência, 17 anos de BR Trade, de empresa, né? Então, somando tudo, quase 30 mais ou menos, né?
Eu posso falar, até costumo falar com o pessoal aqui, com os clientes do modo geral, que o comércio exterior está no sangue, né? Está no DNA Sim, da gente, né? Então, é como se fosse um filho, a empresa em si, do modo geral, os colaboradores, né? Uma grande família, né? A gente passa mais tempo junto aqui do que em casa, né? perfeito. E mais ou menos é isso, né? Um pouquinho da nossa história, né? O que a gente gosta de fazer, então faz com carinho e dá tudo certo, né? Com certeza. E Alexandre, você sempre foi de Santos? Sempre morou em Santos? Graças a Deus. Nasci em Santos, não saí de Santos. A gente está agora não por causa da pandemia, mas toda semana em São Paulo, interior, visitando, prospectando, né? Reuniões na Fiesp, assim afora, mas não saio de Santos. Santos é muito bom de viver, de morar, família, amigos, parentes, é muito bom. A Sim, praia não tem para ninguém. exatamente. Eu sou um fã da cidade, é uma cidade que eu também gosto muito. Somos santistas de clube também, né? Então tem uma Sim, série de identificação. E comércio exterior, falar de comércio exterior no Brasil é falar de Santos, né? Então não tem como a gente, por mais que existam outros portos, que existam aeroportos, que existam fronteiras, mas quando a gente fala de comércio exterior, acho que a primeira cidade que vem na lembrança de qualquer pessoa é Santos, até fora do Brasil, né? É o porto mais conhecido, não adianta, é o símbolo, né, do máximo do comércio exterior no Brasil. E continua sendo, né, Alexandre? concordo com você. Nós estamos falando em 13 quilômetros de cais, considerado o maior porto da América Latina, né? Não em eficiência, mas em tamanho, em grandeza, né? E hoje é um porto público, mas ele comporta 14 terminais, né? Então, tem uma gestão pública, tem os terminais privados que fazem o porto girar, né? Então, é muito grande. É só estando aqui, alguns clientes já tiveram oportunidade, a gente deu uma volta pelo porto, o canal do porto, né? É muito grande. A movimentação é gigantesca. Exatamente. E é uma cidade muito bonita também, boa de se viver. Para quem não conhece o Alexandre e quer conhecê-lo pessoalmente, é só ir ali depois do almoço no Museu do Café, que o Alexandre está lá tomando o cafezinho dele, se ele estiver em Santos. Só ir conhecer o Alexandre pessoalmente, né, Alexandre? Cafezinho do Museu do Café é Após, sagrado. após a pandemia, com certeza, né? Após a Porque pandemia. a gente almoça, a gente acaba almoçando aqui na cidade, em função do serviço, dos horários, né? Mas a bolsa do café é sagrada. Tem que tomar um cafezinho, sentar lá na mesa do seu Afonso, finado seu Afonso, né? Que eu tive o prazer de conhecer. E já nos encontramos lá meio sem querer, né? Você de férias Já. passeando em Santos, né? E, É, coincidentemente, na hora do almoço a gente se encontrou lá na Bolsa, né? É muito bom, exato. né? Sou Sim, suspeito de falar. duas vezes, na verdade, a gente já se encontrou ali na bolsa. Duas vezes. Sim, sim, é verdade, é verdade, é verdade. E o Léo Isso está aí. comentando aqui que não pode faltar o pastel do Carioca, né? Que é uma outra referência também importante aqui na cidade, né? E aqui no centro, inclusive, né? Sim, exatamente. Ó, tem um elogio aí que entrou do Gabriel Pires, falando que empresas de primeira qualidade, dedicação. A gente vai falar disso. Também o Francisco aqui falando parabéns para a BR Trade. A gente vai falar bastante disso. Bom, Alexandre, você vai falar aqui na nossa pauta sobre Porto de Santos, sobre desembaraço aduaneiro, sobre o antes, o durante e as perspectivas para o pós aí, pandemia. Queria enfatizar aí que, para quem ainda não conhece o Francisco, vai ver essa live depois no YouTube, enfim, é da minha rede de contatos. O Alexandre é um dos nossos principais parceiros hoje aqui da M. Ele realiza boa parte dos despachos aduaneiros dos nossos clientes. A gente faz bastante feira junto aí, feiras internacionais, inclusive, que acontecem no Brasil. E é uma empresa bastante séria, profissionais super aí dedicados. Então, a gente vai poder falar bastante aí. Eles têm bastante experiência sobre isso. E acho que os elogios que estão entrando aí fazem muito jus a essa trajetória aí de vocês, do Marcelo também. Beleza? Vamos lá. Alexandre, falando um pouquinho de Porto de Santos. Você falou aí de quase 30 anos de área, sendo 18 de dedicação própria da BR Trade. Você já viu muita coisa mudando no comércio exterior, né? Você já viu sistemas que foram aperfeiçoados, continua vendo isso, mas você também pegou uma fase, talvez aí até um pouco antes dos sistemas entrarem ou os sistemas entrando, você esclarece certinho aí esse período. Mas eu queria perguntar, antes da pandemia aí, como é que você estava vendo essa evolução de comércio exterior, as melhorias aduaneiras com DUI, agora com DUIMP? Fala um pouquinho sobre isso para mim, por favor.
Quando eu iniciei com a Office Boy, ainda eu peguei a guia de exportação e a declaração de exportação em papel ainda, né? Nós confeccionava no escritório, levava no porto para ser emitida e posteriormente desembaraçada via carimbo, né? Depois entrou o sistema que nós chamamos de capa preta, que era a tela do diamante, que já era informatizado. Posteriormente o Novo X, que aí já foi um grande avanço, que é via web, ou sistemas, né? Mas embora eram sistemas separados ainda, mas funcionava muito bem. Em março de 2017, o governo lançou o Portal Único, né? Então, um sistema de uma única janela, e ele vem para unificar todos os órgãos anuentes, né? É um compromisso que foi assumido no Acordo de Facilitação do Comércio, junto ao OMC, Organização Mundial do Comércio, e ele vem funcionando muito bem. Então, aos poucos, os respectivos órgãos anuentes estavam se vinculando ao Portal Único, né, que é uma sistemática, né, não é tão simples assim, mas o governo está trabalhando em prol, né, e de repente vem a pandemia para o mundo e o governo tem que acelerar o mecanismo, os sistemas, né? Então, para trabalhar de uma forma mais rápida, mais automatizada, os órgãos em si funcionando perfeitamente, é o que nós temos hoje. Facilitou bastante a DUI. Então, o que nós fazíamos no registro de exportação, que nós lançávamos quase 100 itens de informações, com a DUI caiu para 33 itens, se eu não me engano. E outra, ela puxa os dados da nota fiscal, que é o mais importante, né? Então, através do XML, o próprio número da chave da nota fiscal da DANF, então o sistema lê junto ao Cefaz, ele transcreve todas as informações da nota fiscal, dando maior segurança e, ao mesmo tempo, não tendo erro na parte de confecção, né? Não gerando erro, atrasos ao embarque, assim por diante. A do INPE vai ser o próximo passo, não temos dúvida sobre isso, que vai melhorar muito o comércio exterior do Brasil, com certeza. Perfeito. E você, Alexandre, nesse meio tempo, em termos de agilidade de processos, até de agilidade de conferência aduaneira, ainda um pouco antes da questão da pandemia, você já consegue, principalmente comparando há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, ver evolução, inclusive, de minimização de custo? Porque um dos principais gargalos que a gente tem no Brasil, quando a gente fala de despacho aduaneiro, é o retrabalho, o prazo, tudo isso que vai gerando uma série de custos, né, para o despacho aduaneiro. Como que você estava vendo isso ainda antes da pandemia, né, esquecendo um pouco ainda da pandemia? Perfeitamente. Então, nós tínhamos até um certo tempo atrás, todas as conferências físicas realizadas 100% presencialmente, com a presença do fiscal, obviamente, né? Sem a presença dele, a gente não pode abrir o respectivo container. Já estava um sistema que Santos é pioneiro, chamado Confere, onde o fiscal, o auditor fiscal, através da alfândega da sua mesa de trabalho, ele acompanha por videoconferência a abertura do container. Então, nesse caso, nós, despachante, representante legal do importador, vamos no terminal, com o fiel do armazém, abre o container, e pelas câmeras que estão instaladas em áreas específicas de conferência, que passou a ter, o fiscal não precisa deslocar. Hoje ainda tem alguns fiscais que ainda vão, mas não necessariamente, é uma grande minoria, podemos falar assim, né? Então a gente consegue ganhar com tempo, com redução de custo. Então aquele container que ele ficava um tempo maior no porto, automaticamente vai diminuir esse tempo, né? Mas vai ser gradualmente, ainda não está funcionando 100%, porque com a pandemia, os fiscais estão em casa, então a gente não está conseguindo contato, a gente tem um contato no Confere da alfândega, então está um pouco turbulento. Mas a tendência é que reduz esse custo e o tempo da carga no porto em si saia mais rápido possível. Questão de dias, vamos falar assim.
Sim, sim, sim. Como que você, Alexandre, na figura aí de representante legal de empresas, você que atende multinacionais, inclusive, como que você vê ainda o sentimento de uma empresa, principalmente multinacional, que vem para o Brasil e às vezes ela percebe uma morosidade, uma burocracia maior no trato do desembaraço aduaneiro, ao invés de ver isso como apenas mais uma das fases, né, da etapa logística dela, ela vê aquilo como um gargalo. Qual o seu papel como representante, né, dessa área, mas sendo representante legal da empresa? Qual que é o seu papel nesse inteirinho aí? Nós somos praticamente, né, as mãos, os braços, os olhos dos importadores, dos exportadores aqui no porto, né? No aeroporto a mesma situação, né? Então cabe a gente, como a gente tem a documentação, faz o processo aduaneiro, né? Então até antes da pandemia, praticamente a gente ia na alfândega aqui no centro todo dia para apertar o fiscal, para falar com ele, nos casos de conferência física, né? Mercadoria selecionada no canal vermelho, né? E hoje a gente está um pouco de mão atadas que como a alfândega está fechada, os fiscais estão trabalhando de casa, né? A maioria deles, a gente fala via sistema, então tem que entrar no processo e colocar um memorando, colocar uma informação para poder. Então, hoje, infelizmente, está demorando um pouco mais, mas a gente, como responsável pela carga, a gente acompanha diariamente para poder liberar quanto antes. E hoje os próprios sistemas da Receita se cruzam as informações, sistemas de inteligência artificial, né? O próprio Onica, o próprio Siscomex, né? Então, a maioria dos processos acaba andando no canal verde, que é a liberação automática, né? Então, por exemplo, a gente tem liberado carga, principalmente embarque aéreo, no mesmo dia está entregando para o importador, né? Principalmente as multinacionais, para parar a linha de produção, etc., né? Desde Uhum. que a gente deixe tudo combinado, tudo acordado, tudo Redondinho. planejado para tudo redondinho. O avião chegou, descarregou, visou o mantra, registrou, aguarda o canal para entregar, na maioria das vezes, no mesmo dia no cliente. Isso acontece bastante. Legal. E, Alexandre, falando um pouquinho agora, entrando um pouco mais na pandemia, muita gente me perguntou, não só clientes meus, mas pessoas até de fora do Brasil, que eu acabo tendo um pouco de contato, sobre a questão do porto, né? E aí, parou o porto, não parou? E aí você já deu alguns sinais aí de que tem coisas que estão sendo feitas remotamente, mas tem coisas que estão funcionando normalmente. Mas qual que é o cenário geral hoje? Todas as cargas estão sendo liberadas normalmente, cargas com conferência têm sofrido certo atraso. Faz um briefing aí do atual cenário. Nós tivemos dois momentos, né? Quando iniciou a pandemia, né, na China, em Wuhan, e veio para o Brasil, o primeiro momento, os estivadores falavam, saiu no noticiário, que eles queriam cruzar os braços, parar de trabalhar, porque os navios que vinham principalmente da China, de outras localidades, eles tinham contato com os trabalhadores do navio, eles vão a bordo, né, fazem descarga dos contêineres. Então, nesse primeiro momento, gerou um estresse muito grande, até o, o Ministério da infraestrutura, né, da parte do governo, teve que intervir, tiveram que fazer reuniões, fizeram acordo e equiparam todo o porto com álcool gel, com luvas, com todo o equipamento necessário e a gente acabou não sofrendo nenhuma parada no porto nesse sentido, parte dos estivadores. Uhum. Os terminais privados também tiveram que fazer sua lição de casa, em termos de se estruturar, de colocar tudo certinho, e continuou normal. A alfândega, por sua vez, alguns processos selecionados no canal de conferência documental ou físico, hoje ainda está demorando um tempo maior. Não sei se é porque os fiscais estão em casa e no início da pandemia eles também não estavam conseguindo acessar os sistemas da Receita Tá. de casa, até o certo fazer toda essa vinculação, todo esse acesso remoto, acabou demorando mais um pouco. Mas a cada semana que passa está melhorando um pouco. Mas ainda não está 100% ainda. Alguns casos acabam a demanda demorando um tempo maior. Claro. E faz todo sentido, né? Também tem que também
de certo modo, você não pode manter uma estrutura normal num momento como esse, principalmente os operadores do terminal, que realmente tem ali certo contato com tripulação, enfim, que chega. Não é um momento de se manter as mesmas regras, né? Então acaba que de qualquer forma impacta, com certeza. Mas mesmo assim, os nossos casos aqui, enfim, os nossos processos, eles têm rodado bem, né? Eles têm sido liberados, em caso de Canal Verde, com normalidade, sem muitas situações de atraso, etc. Mas em compensação, uma coisa que nós percebemos, Alexandre, e aí eu não sei se você pode comentar isso com mais propriedade até, foi aí um certo, não sei se proposital, mas um certo aumento de armazenagem, né? Os armazenamentos, os terminais, perdão, de armazenagem de Santos aumentaram seus preços, suas tabelas, tanto as cargas full container. Isso tem uma relação direta com a pandemia? Não? Era o momento? Como que você está avaliando essa área aí? Os terminais, do modo geral, eles se reúnem na Arbitrar, que é a associação que eles participam, que é o sindicato deles, e coincidentemente até no andar nosso aqui, né? Então, existia no passado leilão. Então, aquele cliente grande que tem particularmente aquele volume, então ele consegue, junto ao terminal, ter um poder de barganha maior, faz um contrato para trabalhar anualmente, assim por diante, então ele consegue ter um preço melhor, mais reduzido do que uma tabela pública, né? Hoje, os terminais estão revendo esses conceitos. Alguns outros que nós trabalhamos, que já entram em contato conosco, tudo, conforme a tabela vai vencendo, são tabelas anuais, estão reajustando todo o serviço, não só da armazenagem, então acabam, por exemplo, aumentando um valor um pouco maior do que o cliente está acostumado a trabalhar, né? Então acaba sendo um pouco mais caro. Mas isso está acontecendo com todos. Você vai, infelizmente, até para poder manter os custos dos terminais, né? Os terminais, por exemplo, o BTP ele tem 1.300 funcionários, né? Mais ou menos, né? Então, é muita gente. Então, o custo tem que se pagar. Então, mas tinha tabelas que a gente pegava aqui com um valor muito baixo. Você vê que receber o navio, descer o contêiner a bordo, remover para o terminal, armazenar, posicionar. Então, tem vários fatores, né, que implica no cálculo da armazenagem, né? Então, eu acho que não seria nem tão aumentando em função da pandemia, não. Estão reajustando em função dos custos, que ainda mais com esse dólar de 5 e pouco, né? Sim, sim, exatamente. E aí você já puxou um outro tópico que eu entraria agora também em relação a câmbio, né, Alexandre? O que você está avaliando aí? Nós estávamos comentando, inclusive, com um colega teu de classe, eu acho que ele estava aqui na live, não sei se ele ainda está, o Renato Farinhas, ele é despachante aduaneiro aí também em Santos. Nós fizemos uma live aí na segunda-feira e nós entramos no mérito de falar de câmbio. No meu modo de vista, no meu modo de ver, muito em função também do público que eu atendo, que normalmente são pessoas que querem investir em importação, mas ainda não são importadores, eu vejo essa instabilidade do câmbio, essa falta de previsibilidade como algo que é drástico justamente para tomar decisão, porque uma coisa é você ter um dólar que infelizmente se reajusta a 5, mas se mantém numa banda entre 5, 5 e 10, você sabe que ele vai ficar por ali. A outra coisa é você não saber se esse dólar volta agora para perto de 6, se semana que vem ele começa a cair e volta para 4,90 e, consequentemente, o importador fica com medo de investir, de comprar, enfim. E até mesmo para o exportador, como ele depende de que alguém compre, a variação cambial fora também impacta. Como que você avalia essa relação câmbio e a tomada de decisão dos seus clientes, importadores, exportadores? Você acha que isso está interferindo drasticamente? É pouco? É muito? Enfim. Tá. Infelizmente tá. Como os clientes que nós atendemos, de um modo geral, principalmente aqueles que estão começando, né, ou tem um volume menor de mercadoria, que por sua vez ele não consegue encher um container, então ele utiliza parte do container, que são as cargas consolidadas, né? A gente começa a fazer aquela estimativa de custo, então o que ele, a cada $1 vai para quase R$ 6, né? A mercadoria em si, né? Aí você pega um frete marítimo, que por sua vez, vezes 6, seguro. E quando a gente entra na taxa dos impostos, que é percentual
uma alíquota em cima da classificação fiscal, acaba sendo alto também nesse momento, né? Sim. Por exemplo, de $1 de 5,37. Então, às vezes, a gente fazia estimativa de custo e sem fazer, era o custo mais 100%. Hoje já não é mais. Então, aqueles que estão começando, infelizmente, a mercadoria está chegando com um valor alto, pelo menos para ele poder trabalhar, que acaba inviabilizando a importação dele, incrível que pareça. Uhum. Salvo exceção se for com uso próprio. Para revenda, ele acaba complicando um pouco a sua margem de ganho, né? A verdade é essa, né? Tem que fazer tudo, colocar o dinheiro lá na frente, pagar os impostos à vista, para depois receber mercadoria, para depois distribuir a mercadoria, vender e assim por diante. Então, acaba o dólar não sendo favorável hoje, né? Eu torço, pelo menos eu imagino que ele vai abaixar, mas a gente não consegue precisar exato, né? Sim, sim. Até porque, na verdade, além da dependência de uma certa estabilidade internacional, né, que é influenciada por pandemia, por conflitos aí políticos externos aí que a gente tem, né? A gente também tem o fator interno aí da nossa política que também está mexendo muito com o ânimo do câmbio, né? Hoje você teve lá a prisão do famoso Queiroz aí você começa a ter especulações daqui, dali, enfim, tudo isso vai interferindo. E eu acho que a pior conta, na verdade, Alexandre, que o importador acaba fazendo ele está concorrendo com alguém que trouxe com o dólar ainda do começo do ano, que era um dólar na faixa dos 4,20, tem gente ainda com estoque. Em relação a gente que trouxe com dólar a 5,70, e ele aí nessas... E aí agora? Compro, espero, não, trago para ter estoque, enfim. Acho que toda essa salada de informações é que dificultam aí, né, a tomada de decisão do importador, né? Sim, não, isso é verdade, isso é verdade. Como a pandemia parou o mundo, né? Aos poucos, cada país foi tomando a sua decisão e as empresas foram fechadas, né? E impedido de trabalhar, então automaticamente ela parou de comprar, ela não vende e assim por diante, né? Então os estoques estão altos, quem tem, Uhum. né? Tem alguns clientes que a gente atende nos ramos específicos que ele foi afetado porque você não podia viajar, não podia pegar o avião, não podia pegar o navio, e o ramo dele impacta direto nas viagens, no modo geral, e por sua vez o mercado interno, o shopping, as lojas também estão tudo fechado, e está com estoque alto, ele precisa importar, porque ele trabalha com safra, né? Uhum. Com, com períodos Uhum. do ano que vende o produto, a Coleções. mercadoria dele, Uhum. coleções, então ele fica numa balança do que eu faço, né? Uhum. Uhum. Então tá bem complicado. Mas torcer que o nosso presidente se acalma um pouco, porque ele fala muito, às vezes o que deve, o que não deve, quer brigar com todo mundo e o mercado fica aquele samba, né? Cabo de guerra. Infelizmente, né? Isso, e mais ou menos isso. É. Bom, Alexandre, antes de falar, até de fazer a próxima pergunta, pessoal, estou aqui com o Alexandre, para quem entrou agora, ele é sócio proprietário da BR Trade, um dos despachantes aí que são nossos parceiros lá em Santos, trabalham com a gente já há um bom tempo aí, parceiraço nosso. Se vocês tiverem perguntas, coloquem aqui, se tiverem comentários, se discordarem, se concordarem, coloca aqui para a gente poder ler. A Gisele Troncoso, inclusive, não sei se você conhece ela, Alexandre, mas ela coloca aqui assim, ó, muitos optaram por desovar o container e aguardar um pouco mais para o desembaraço, né? Muitos, inclusive, estão analisando a possibilidade de usar entreposto aduaneiro, enfim. Como é que está isso, Alexandre? Ela é uma excelente pessoa, né? Muito querida, e ela fez uma excelente colocação. Eu esqueci de comentar, peço até perdão. A maioria dos clientes nossos importa container, obviamente, né? E o que aconteceu no mês de abril, principalmente, maio, né? Eles acabaram, como o dólar disparou muito e automaticamente as empresas ficaram paradas, quase na sua totalidade, então os contêineres ficaram no porto e vários contêineres que a gente trabalha em comum com ela, os clientes também. Então nós fizemos os estudos, os cálculos,
a mercadoria ficar, por exemplo, um mês no porto, 20 dias, 60 dias no porto. Então, automaticamente, os contêineres foram desovados, porque a gente tem uma despesa chamada, uma taxa chamada demurrage, né? Que é um aluguel do contêiner em dólar por dia, né? Um absurdo, mas ela existe, ela está aí. Então, a gente, vários clientes de vários segmentos, até de consumo, de bebida, ele necessariamente está armazenando como entreposto aduaneiro, está nacionalizando aos poucos as mercadorias, aí recolhe imposto proporcional quando ele vai retirar aquele respectivo lote, mas ele se livra, pelo menos, da demurragem, né? Que nós estamos falando de uma taxa que varia de 100 a 200 dólares por dia por container, né? É um absurdo. Então, essa é uma situação que está ocorrendo bastante nos portos, com certeza. Perfeito. E outras mercadorias, só mais uma observação, e os terminais em Santos, por sua vez, eles também estão ficando lotados. Porque como todas as empresas não estão nacionalizando, né, de bate-pronto, que é o tradicional, então outros clientes nós estamos removendo do Porto de Santos para o interior, para outras cidades, e para poder nacionalizar a posteriori, vamos falar assim, né? Perfeito. E nesse sentido, o que vocês hoje têm recomendado, inclusive, para os seus clientes, além de entrepostar, o que mais que o importador hoje pode ter de carta na manga para, de repente, poder aí usufruir, minimizar, né? Não usufruir, mas minimizar o impacto? Por exemplo, essa variação de câmbio, de repente ele, ao invés de registrar hoje, avaliar se o dólar estiver caindo, deixa para registrar amanhã, enfim, que dicas você pode dar aí nessa parte operacional aí para minimizar um pouco desses impactos, além do entreposto que você já acabou de comentar? Então, nós temos duas situações. Quando o contêiner chega no porto, o importador ele pode, dependendo da negociação que ele tem, trabalhar, por exemplo, com 20 dias de terminal, com mais 10 dias de demurragem e desembaraçar lá na frente. Então, ele não aumenta o custo dele nesse primeiro momento. Alguns clientes estão opinando por desovar a mercadoria. Aí ele tem um prazo de 90 a 120 dias para desembaraçar o lote inteiro, devolve o container. E outros clientes eles fazem o regime do entreposto aduaneiro, ele tem até 2 anos para desembaraçar, mas ele tem a prerrogativa de fazer para o lote ou fração, ou o lote todo, né? É uma vantagem boa, porque ele vai sempre utilizar o dólar da época. Ele aumenta um pouco o custo dele na parte armazenagem, que ele vai pagar pelo período que ele está usando, né? E vai dar negociação. O dólar em si, como a gente tem acesso pelo Siscomex, o dólar do dia seguinte, então, para todos os clientes no modo geral, então, por exemplo, hoje está 5,37, amanhã vai cair para 5,20, a gente já consegue ter essa projeção no período da tarde. Então, para todos os clientes nós informamos. Por quê? Dependendo do valor da mercadoria, de hoje para amanhã, do caso do alimento, que é bebida, os impostos são caros, o do tapete também, que é 35 de I, né? E os demais são normais. Um dia, nós ficamos trabalhando com o cliente praticamente uma semana e meia, quase, de registrar hoje, o dólar amanhã vai cair, o dólar amanhã vai cair, então ele ficou quase uma semana e meia, quando o dólar bateu 4,80 e pouco, aí ele registrou. Então a economia foi grande, é um trabalho que nós fazemos também arduamente para todos os clientes. Perfeito. Alexandre, tem um pessoal aqui nos assistindo, que é lá da ETEC de Ribeirão Preto, professora Denise Scalva está nos acompanhando aqui, ela colocou. Denise, se tiverem comentários ou perguntas, coloca aqui em nome dos seus alunos ou mesmo você. Prazer aí estar com você nessa live. A Gisele também está comentando aqui mais uma vez, vamos ver. É preciso fazer o estudo com cuidado do valor armazenagem versus valor da carga, né? Esse é um item importante, né, Alexandre? Acho que esse é o cuidado que vocês têm que fazer de planilhar exatamente, né, ali para o cliente ter a ciência, a transparência das informações e tomar uma decisão correta, né? Perfeitamente. Na parte de carga consolidada LCL, nós indicamos para os clientes nunca embarcar frete prepaid. Ou seja, o exportador contrata o frete
Tem situações que ele dá o frete de graça, porque a carga solta, o frete é barato. E quando chega no Porto de Santos, essa armazenagem ela cai numa tabela pública. Então, aquela tabela aqui na faixa de 2.000, 2.600, tem armazém que aplica 10.000. Isso é uma briga diária nossa, para os clientes de carga solta. Para os clientes que importam container de um modo geral, já são tudo valores acordados. Então, a gente costuma ter uma tabela boa, com preço bom, preço justo, e com prazo bom, em média, 15, 20 dias hoje eles praticam. Se não estão praticando muito mais do que isso. Então, a gente consegue, em função do volume de carga, que é a soma dos clientes todos, né, ou quase todos, direcionar. E também verificar o melhor armazém aonde atraca o navio. Então, por exemplo, o navio atraca no Guarujá, Santos Brasil. Então, dependendo, eu posso remover para Santos e sair mais barato do que eu deixar na margem esquerda Santos Brasil. Então, a gente faz todo esse estudo, toda essa planilha para reduzir esse custo do cliente, para todos os clientes, no modo geral falando, né? Perfeito. Entrou também um comentário aqui do LS Alves 3. Depois você coloque seu nome aqui, por favor, para eu falar seu nome corretamente. Ele fala, vendas baixas... Eu acho que é o Léo, hein? Vendas baixas, dólar alto, uma das melhores opções é levar para um terminal, para um EAD, né, um porto seco, ou fazer a desova do container. Assim consegue acompanhar o dólar e efetuar o registro com a melhor taxa. Show de bola. Obrigado aí pelo comentário. Se for o Léo, obrigado pelo comentário. É o Leonardo, o nosso Leonardo. Nosso filho aqui. Legal. Não, o que ele falou é verdade. Então, varia muito o perfil do cliente, o perfil da carga, o tempo que ele estima que ele vai ficar com a mercadoria no porto, né? Para a gente poder fazer esse estudo. Então, nós temos todas as situações. Carga em container no porto até o último dia da armazenagem. Carga desovada, armazenagem simples. Carga removida para um interposto aduaneiro em São Bernardo do Campo, né? Um terminal que nós trabalhamos. E esse cliente de São Bernardo do Campo, no primeiro momento, ele desembaraçava o lote todo. Então, chegava, desovava, armazenava, registrava dele o lote todo. Hoje, ele está trabalhando na parte do interposto, então, conforme ele está precisando da mercadoria, ele vai liberando. É uma forma dele não ficar com o capital de giro parado, né? Capitalizar, né? Mas aí tem um problema do dólar. Aí tem um problema do dólar que tem que estar acompanhando também, né? Mas ele tem um período maior, né? Eu acho que dá para acompanhar bem de perto. Exatamente. Alexandre, entrando um pouquinho na terceira fase do nosso papo aqui, pensando um pouquinho já no pós-pandemia, entrando no mérito de perspectivas aí, né? Nós tivemos aí, com relação à pandemia, algumas situações bem curiosas que pareciam impossíveis, né? Não só a nível comércio exterior, mas a nível geral. Então, você tem telemedicina, aula online, você tem uma série de coisas migrando para o ambiente virtual, né? Própria conferência de carga virtual. Você tem N coisas acontecendo em função da pandemia e, de certo modo, provando que muitas coisas que o pessoal falava, isso aí não funciona, não sei o quê, estão tendo que funcionar na marra, né? O que você acha que, em termos aduaneiros, do que entrou aí, pode ser que fique, pode ser que seja repensado e implementado em definitivo e não fique parcial, enfim. Como que você está avaliando, já pensando nessa nossa saída da pandemia? Enfim, vai voltar algumas coisas para trás? Ou não tem mais volta algumas dessas coisas? Enfim, dá uma brifada também nesse contexto. Não, na minha opinião, nada volta para trás. O que o governo fez, o que o governo está fazendo, ia acontecer em um determinado momento. Até pelos eventos que a gente tem participado do MIDIC, aqui em São Paulo, na Fiesp, na Biquim, tudo caminhando, portal único, uma única janela, o AMC e tudo com prazo. Então, por exemplo, o que demorava 20 dias uma licença de importação, o governo está trabalhando para 4. Um certificado fitossanitário junto ao MAPA, que é o Ministério da Agricultura, o que demorava 7 dias, nós estamos trabalhando para 24 horas, através dos sistemas, né? Então, por exemplo, exportação de carne,
análise dos documentos, o que demorava 3 dias, o governo trabalha em 15 minutos. Caramba! Então, não, o negócio vai ficar muito, muito rápido, né? E até fiz uma colinha aqui, os nossos portos, ele exerce um papel fundamental na economia, que mais de 80% do comércio global é realizado pelo modal marítimo. E o Porto de Santos é o maior complexo da América Latina. Então, a gente tem um papel fundamental da retomada da economia brasileira, né? Partindo desse princípio, todas as empresas voltadas do porto, fora do porto, eles estão vivendo uma experiência de alta produtividade através do home office. Então, o caminho da digitalização, no meu ponto de vista, ele não volta mais. Então, nós vamos ter mais jornada flexível, metade do tempo do funcionário poder ficar em casa, a outra metade no trabalho, né? Então, em função da pandemia, todo mundo foi obrigado a se adequar, a melhorar o sistema, né? Acessar via remotamente, né? Então, nós somos um exemplo, claro, o Eduardo da exportação está 3 semanas em casa já. O Marcelo, por sua vez, então, remotamente, eles estão acessando o sistema, estão fazendo os processos. A gente está com um fluxo menor de gente no escritório, em função do coronavírus, né? Algumas das medidas. Mas tudo que foi feito, que está sendo feito para uma retomada dos portos, né? Do modo geral da economia, esse legado vai ficar para sempre. E vai melhorar ainda. Eu tenho certeza disso. Então, eu não preciso mais na alfândega para falar com o fiscal. Eu falo através do sistema, né? Eu não tenho um contato direto, eu não tenho o e-mail dele, mas em função da DUI, em função do portal único, do Siscomex em si, a gente consegue estar nesse canal de comunicação, né? Alguns fiscais, o WhatsApp, eles liberam, a gente tem contato, sim, mas não são todos ainda. Quando você acha que esse processo, até de automatização, vou usar o termo que a Gisele mencionou aqui, quando você acha que esse processo traz de ganho para nós, Alexandre, até em função de transparência, de evitar a corrupção, que infelizmente existe, como em todas as áreas, a parte de comércio exterior não está isenta desse mal. O quanto você acha que nessa nossa área aí, a automatização da informação, esse fluxo robotizado da comunicação, ela pode se tornar, ela pode melhorar esse processo como um todo, essa imagem principalmente de que Porto, etc., é corrupta? Infelizmente, no passado, tinha grandes apreensões, né? E todo mundo era corrupto. E tivemos uma ontem no Ceará, duas operações da Polícia Federal no Ceará, grande, né? Infelizmente, eles só falam que é o despachante e os empresários, né? Nunca é o fiscal. Pois é. Né? Até no grupo que eu participo de Comex teve bastante comentário disso, né? Então, os empresários no modo geral. Eu esqueci de comentar que entrou através do programa OEA, né? Os embaraços sobre águas, né? Então, é um outro ganho. Então, necessariamente, quando aquele container for descarregado do navio, ele vai estar praticamente liberado pela Receita Federal e vai seguir viagem, né? Então, é um outro ganho, uma outra redução de custo, né? Porque, em média, o container fica de 7 a 10 dias no porto, dependendo do dia que o navio chega, né? Se chegar numa sexta-feira, você trabalha na segunda, né? Naquele container. Então, é um outro ganho, uma outra ferramenta que já utilizava nos Estados Unidos, então entrou no Brasil, já está funcionando, não são todas as empresas e tal, mas já está funcionando. E a parte da automatização, da ferramenta, da tecnologia, ela vem para isso. Então, cada vez mais, nós vamos ter menos acesso manual no processo. Por exemplo, antigamente, a gente registrava a declaração de importação, na parte de exportação também, punha a nota fiscal dentro do envelope, fatura, packing list, ia lá na alfândega, um servidor recepcionar no sistema e você aguardar a liberação do sistema, né? Hoje, você faz você registra a DUI em questão de 2, 3 minutos, você consulta ela, está liberada.
Uhum. ou selecionado com canal de conferência, né? A declaração de importação, como ela envolve outro sistema, recolhimento de imposto, incentivo, né? Tem algumas prerrogativas da lei, então, mas já funciona no sistema rápido. Então, por exemplo, o que eu registro no período da manhã, o governo, a Receita Federal, por sua vez, ela tem meio período para poder analisar o processo. Então, por exemplo, registrou até meio-dia, 18h10 eu tenho um canal. Registrou no período da tarde, no dia seguinte, meio-dia e 10, eu tenho um canal. Isso no Porto de Santos. Uhum. O aeroporto tem outros horários, tem várias Perfeito. precisações, né? Então, é uma forma que o servidor não vai colocar a mão no processo. Então, é tudo sistema. Hoje, ele acessa o sistema, analisa os documentos que está na tela que aparece para ele, DI, fatura, TEC, e ele não vai ter esse contato com despachante, com agente de carga, com ninguém. Ele vai notificar via sistema. Então, antigamente, o fiscal ficava segurando um processo, você tinha que ir lá na alfândega, conversar com ele querendo colocar pelo em ovo, dificultar e mostrar que está errado, não sei o quê. E simplesmente a gente argumenta, a gente atende o cliente, então vamos mostrar que está certo o processo, obviamente. E, no nosso caso, particularmente, se ele tinha dúvida, eu falava, põe na tela, põe a exigência na tela que eu ponho. Uhum. Uhum. Acabou a situação. Não tem que ficar segurando, enrolando e demorando. Hoje acabou. Hoje é liberação praticamente no mesmo dia. E não tem volta. Isso aí vai. A do INPE ainda vai melhorar mais ainda, tenho certeza. Que vai seguir o mesmo padrão da DUI, né? Em Sim. termos de parentelização, de horário, né? E vai ser carga chegar, vai embora no mesmo dia. Mais ou menos que no Sim. aeroporto hoje, né? A maioria das vezes, né? Evitar, evitar retrabalho, né, Alexandre? Você ter um preenchimento que abastece vários campos, vários sistemas, né? Distribui a informação, porque hoje você copia e cola em muitas interfaces, né? É na Anvisa ali, é no mapa aqui, é na Receita aqui, e a unificação disso ela vai trazer bastante benefício que talvez a gente nem mensure ainda, né? Nem consiga mensurar. Até um tempo atrás, a gente tem bastante exportação do pessoal do ramo de madeira, que eu tinha que fazer um processo de papel, pegar ele lá no Canal 6, que é longe, que é próximo, depois do porto, lá praticamente, dar entrada, ligar para o fiscal para ver o dia que ele ia ver o processo. Hoje você faz tudo via portal único. Então, ele batia um carimbo no verso da nota que estava liberado para o fiscal da Receita Federal que fosse recepcionar, necessariamente ver se a nota estava carimbada. Caso negativo, não poderia dar andamento no processo. Hoje é tudo sistema, acabou. Uhum. Então, a tecnologia da informação, ela vem numa boa hora. Ela já existe, obviamente, mas ela está sendo acelerada numa boa hora e todo mundo ganha. As empresas, governo, todo mundo, para reduzir o custo, principalmente de armazenagem, né? Perfeito. O Gabriel Pires comenta aqui, não é só coisas ruins, mas a pandemia fez com que muitas coisas que iriam demorar a acontecer tiveram aí que acontecer do dia para a noite. Agora a gente precisa torcer para que isso continue evoluindo. Com certeza, Gabriel. Concordo com você. Alexandre, entrando aqui na última parte aqui, que nós já estamos encerrando daqui a pouquinho, daqui a uns minutinhos, passa rápido o tempo, né? É, Verdade, é verdade. é, eu queria que você, na verdade, fizesse alguma consideração que você acabou marcando, né, que gostaria de ter falado, de repente eu não perguntei, ou o pessoal não perguntou, não sei se você tem mais alguma pauta aí. Caso você tenha, ou mesmo não tendo, eu gostaria de te ouvir um pouquinho, esquecendo um pouco o Alexandre BR Trade agora, mas o seu lado humano, o que você imagina e passa de mensagem aí para todo mundo, uma mensagem positiva aí para os empresários, enfim, para a sociedade como um todo. É só finalizar um parênteses. O Portal Único, a conferência virtual, né, que o Santos é pioneiro nisso também, o Porto de Santos, através do Confere, ele não foi feito, ele não está sendo implantado agora para o fiscal de Santos, ou melhor, está sendo feito, obviamente, mas ele tem uma amplitude maior, para o fiscal de Santos, que é o, estamos sendo cobaia, estamos sendo teste da ferramenta, da tecnologia, de conferir a carga no porto aqui em Santos, no Brasil, BTP, Ecoporto, Dequimar, qualquer um. O objetivo da ferramenta é que, por exemplo, um fiscal lá do Amazonas, ele vai receber, esse processo vai ser distribuído para ele eletronicamente
E ele do Amazonas vai acessar a câmera do computador dele e vai conferir aqui no Porto de Santos, em Guarulhos, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Então, essa ferramenta, ela vem até para esse combate à corrupção, para tirar um pouco esse foco, né, dos fiscais lotados em Santos, confere em Santos, ele vem para melhorar nesse ponto de vista também. Eu tinha notado isso, eu tinha esquecido de falar. E a minha mensagem é que o Brasil ele é muito grande, né? Então a gente põe em diversos países, né? Eu costumo até comentar isso. Então o que planta nasce, né? A gente não tem maremoto, terremoto, furacão. O Brasil é muito abençoado, né? Então e o pouco que a gente começa a movimentar é muito, no meu ponto de vista. Então dá para crescer bastante, dá para ser otimista. Problemas políticos, infelizmente, eles vão sempre existir, só se matar todo mundo, não é o caso, né? Tem como acabar com os políticos. Mas se cada um fazer a nossa parte, honestamente, procurando o melhor para si, para o próximo, para quem está do lado, né? A gente consegue melhorar, o Brasil crescer e Deus ajuda a todos. Eu estou bem otimista, sempre sou, e tenho certeza que tudo que está acontecendo, então a gente está aprendendo a reviver, né, num modo diferente, pensar fora da casinha, né? Antes era tão habitual acordar, vir trabalhar, digitar, não sei o quê. Hoje não, hoje nós temos funcionário que está trabalhando em casa, então ele tem que, dentro desse parâmetro em casa, os que têm filho, em função da pandemia, tem que dar uma... e tem que voltar. Então a gente sabe de tudo isso, mas graças a Deus está todo mundo comprometido. Eu acho que tem tudo para dar certo, sim. Legal, muito bom. Alexandre, queria te agradecer aí. Antes de fazer o agradecimento final, achei bem interessante essa colocação sua do Confere, porque quando você me falou isso, me veio à cabeça a seguinte situação. Às vezes o cara em Manaus está com ociosidade de tempo e o cara de Santos está com superlotação de processo. Então você tem até uma redistribuição por jornada, né? Acho que isso é bem interessante, esse ponto que você tocou aí. E eu acho que tende a agregar bastante coisa. Não entendi. Não, eu não vi o finalzinho que ficou girando aqui a sua Ah, tela. tá. Não, deve Mas ter. um outro exemplo prático do que a gente comentou agora do fiscal do Amazonas foi quando o governo ele mudou a forma de cadastro das empresas, no modo geral, e criou o sistema radar. Né? Então, antigamente eu recebia a procuração, preenchia um cartão de credenciamento e ia na alfândega. Alfândega, eu quero representar o Mário. Né? Tá aqui a documentação. Se o Mário tivesse em Guarulhos, Viracopos, Campinas, dentro da 8ª região fiscal que é a nossa, eu tinha que fazer o cadastro individual em cada repartição. Era uma pandemia em termos de documentação, cartório, etc. Depois o governo virou a chavinha. Então, ele criou o registro por região fiscal. Então, se você cadastrava em Santos, valia para toda a 8ª região fiscal, né? Por exemplo. E depois que ele informatizou o sistema, ele criou o sistema radar que passou a ser eletrônico. Então, todo mundo no primeiro momento corria para os portos e aeroportos, que é a fiscalização que trabalha com isso e sabe analisar. Hoje não, você faz via sistema e o processo ele é direcionado para o domicílio fiscal da empresa. Então, aquela Receita Federal de Limeira, se ela for da região, o processo automaticamente vai para lá. Não vem mais, eu posso dar entrada aqui, não vai mais para o Porto de Santos, que era antigamente. Era mais ou menos isso. É o que está acontecendo hoje em termos de conferência física, assim por diante. Show de bola. Alexandre, queria te agradecer bastante aí, cara, pelo seu tempo. Já se foram 53 minutos da live aí, não parece, né? Passa rápido. Foi muito rápido, muito rápido. Obrigado mesmo aí, cara. Você tem uma experiência bem bacana, você é um cara super sério. Eu gosto muito aí de trabalhar com você, os nossos clientes também têm boa performance. Não à toa, no Coquetel do ano passado a gente certificou, deu um certificado para vocês aí de parceiro nosso.
E você também, como pessoa física, é um cara super gente boa, super humano. Olha ele. É isso aí. É isso aí. Não, eu guardo com muito orgulho. Eu juro para você que eu não esperava. Você convidou para participar do aniversário da EMB, da festa, né? Lógico, considero você que nem irmão, que eu falei no início. E eu cheguei, acabei sendo certificado também, homologado. Fiquei muito contente, agradeço novamente. E estamos juntos, né? A gente se conheceu meio sem querer. Eu brinco com o pessoal dentro da feira da China Trader Center, do nosso amigo Aham. Henrique, né? Que é que nem um outro irmão também. Os dois, de repente, no mesmo stand de atendimento ao público. E eu falando com o Henrique, pô, quem que é esse cara aí? Pô, se eu tô aqui desde o início, né? E ele falou, não, tá junto, então. E 3 dias juntos, acabamos ficando amigo, né? Ou fica amigo ou inimigo. Então, tipo, ficamos amigos, próximos, e hoje somos parceiros de negócio, e graças a Deus temos cliente em comum. Deus ajuda a todos, né? Eu Sim, sempre sim. costumo falar, né? Quem trabalha Exato. direitinho, se esforça, não mede esforço. Então, não adianta, a pandemia chegou, está prejudicando muita gente? Está prejudicando a gente? Tá, mas a gente tem que sair da casinha, tem que se reinventar e correr atrás, né? Senão, ferrou. Exatamente. Bom, Alexandre, obrigado mais uma vez aí, cara, pelo seu tempo. Prazer falar contigo mais uma vez. E, enfim, espero que em breve a gente possa tomar um cafezinho lá na Bolsa de novo, que é sempre bom. E Com sábado, na verdade, a gente está junto de novo, mas agora lá pela China Trade Center, junto aí com o Francesco, que está nos acompanhando também. Sabadão a gente vai estar lá num webinar com os nossos irmãos latinos aqui, para a gente também divulgar lá a feira da China Virtual Têxtil semana que vem. Então, estamos juntos sábado de novo. Semana que vem não, sábado agora, né? Sábado agora. É, a feira é semana que vem, Sábado né? agora. É, eu já recebi a arte do Francisco, eu vou estar divulgando também. Eu vou falar um pouquinho sobre processo de importação, a primeira importação, principalmente para o pessoal, os bolivianos, que ele atende, a comunidade, né? Porque é um pouco que a gente faz lá na Goltex, né? Então eu vou estar falando um pouquinho, vai ser um tempo menor, obviamente, né? Mas eu acho que vai ser importante a gente incentivar o pessoal, dar força da medida que a gente pode, né? E estabelecer, né? Tem que trabalhar, não tem jeito. A roda já inventaram, né? A gente tem que fazer ela girar e não pode parar, senão complica. É mais ou menos isso. Com certeza. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Viu que o pessoal no final que entrou, o Leonardo que estava aqui, o Gabriel que comentaram, a Gisele, o André, enfim, tem um pessoal aqui, a professora Denise, tem bastante gente que comentou, que colocou, que está te agradecendo, está te parabenizando. Boa noite para todo mundo. Obrigado mais uma vez. E essa live vai ficar aqui depois no meu Instagram, no meu IGTV, e eu vou subir ela depois no YouTube. Mando o link para vocês, compartilhe com o Alexandre para ele também compartilhar quem perdeu um pedaço aí, depois assiste na íntegra. Gente, boa noite a todos. Obrigado, Alexandre. Grande abraço. Obrigado também, ficar com Deus, tudo de bom para todos, né? Uma boa noite para todos e seguimos juntos. Que precisar, quem estiver na live, tiver alguma dúvida fora, alguma informação que a gente puder estar ajudando, pode chamar que eu estou à disposição. Fechadíssimo. Grande abraço, Alexandre. Até mais, gente. Boa noite.